Hoje eu vou te contar a história de um assassino que escreveu cartas, inventou códigos e desafiou a polícia e os jornais. Ele escolheu um símbolo, assinou como Zodíaco e virou um dos casos mais intrigantes do século passado. Não é uma lenda urbana. É um caso real, com vítimas reais, investigações, erros e revelações. Em menos de 10 minutos, você vai entender o que aconteceu, o que foi decifrado e o que ainda não tem resposta. Final dos anos 60, costa oeste dos Estados Unidos. A região da Baía de São Francisco fervia. Música, protestos, mudanças de comportamento. No meio disso, começam a surgir ataques violentos. E pouco depois, chegam cartas detalhadas a redações de jornal. O autor das cartas se autodenomina Zodíaco. Ele mistura confissões, ameaças e um convite doentio. Publiquem o meu código. Era como se ele quisesse conduzir a história com as próprias mãos. Em dezembro de 1968, um casal é atacado numa estrada perto de Benícia. Alguns meses depois, na noite de 4 de julho de 1969, outro casal é alvejado num estacionamento em Vallejo. O rapaz sobrevive e dá pistas importantes à polícia. O horário, a aproximação, alguns detalhes do agressor. A partir daí, a investigação deixa de ser apenas sobre balística e testemunhas. Entra em cena um jogo psicológico. O assassino passa a escrever para os jornais, dizendo o que fez e cobrando espaço nas primeiras páginas. Em 1969, 3 jornais recebem partes de um criptograma com mais de 400 símbolos. A mensagem é publicada e, em poucos dias, um casal de professores consegue decifrar o texto. O conteúdo choca. O autor fala do prazer que sente ao matar e de uma ideia distorcida de vida após a morte. Um detalhe chama a atenção. Ele havia sugerido que revelaria o próprio nome no código, mas isso não aparece. Fica a sensação de que ele prometeu algo só para prender a atenção de todo mundo. Depois desse código, outras cartas chegam. O tom é de provocação. Ele quer que os jornais publiquem, quer resposta da polícia, quer ditar o ritmo. A pergunta que se impõe é: publicar ajuda a investigação por permitir comparar escrita, detalhes e autenticidade? Ou só alimenta o ego do criminoso? Na prática, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Em setembro de 1969, um novo ataque acontece numa área de lazer às margens do Lake Berryessa. O sobrevivente descreve uma cena com encenação. O agressor cobria o rosto e exibia no peito o símbolo que já aparecia nas cartas. Ao final, uma mensagem é escrita na porta do carro das vítimas, com datas e horários. É um gesto frio, pensado para virar notícia, para ser lido depois. Em outubro de 1969, um motorista de táxi é morto em São Francisco. Em seguida, uma carta chega com um pedaço da camisa da vítima. Um sinal cruel de autenticação. A essa altura, polícia e imprensa já reconhecem o padrão. O autor escreve, confirma detalhes que só o agressor saberia e, assim, mantém o controle da narrativa. Entre as mensagens, existe um código com cerca de 340 símbolos, que ficou sem solução por décadas. Ele só foi decifrado muitos anos depois por pesquisadores e entusiastas que combinaram matemática, tentativa e erro e programas de computador. O resultado não trouxe o nome do autor. Trouxe, de novo, a mesma postura. Uma provocação, como quem diz, vocês não vão me pegar. Era menos uma pista de identidade e mais um gesto de poder. Não precisa ser especialista para entender o básico. Primeiro, quem tenta decifrar conta a frequência dos símbolos, quais aparecem demais. Depois, procura padrões comuns de linguagem, palavras curtas que se repetem, como artigos e pronomes. Em seguida, testa hipóteses e vê se o restante do texto encaixa. No primeiro código grande, esse método funcionou. No de 340 símbolos,
A leitura embaralhada e alguns truques aumentaram a dificuldade. Por isso, ele foi resolvido só bem mais tarde. Fato: a polícia trabalha com 5 vítimas confirmadas nos principais casos atribuídos ao Zodíaco. Mito: o número 37, que circula por aí, vem de uma afirmação do próprio autor nas cartas, sem comprovação. Fato: houve ao menos uma ligação para a polícia, relatando um crime com detalhes. Mito: assinaturas com sangue em cartas. Isso não faz parte do caso como muita gente imagina. Ao longo dos anos, alguns nomes ganharam atenção pública. Houve comparações de caligrafia, digitais, buscas em casas, coleta de material de correspondências para análise de DNA em selos. Mesmo assim, nenhuma acusação definitiva prosperou. Ninguém foi condenado como o Zodíaco. E vale reforçar: quando um caso vira assunto popular, surgem teorias apressadas. Responsabilidade aqui é essencial. Porque junta 3 elementos muito fortes: um agressor sem rosto, códigos que convidam qualquer pessoa a tentar resolver e um diálogo direto com a imprensa. É como se o próprio criminoso tivesse entendido como gerar curiosidade e tensão em capítulos. Carta, ameaça, prova, novo enigma. A cada peça, ele comprava mais tempo de atenção. Se você montar a sequência na cabeça, percebe uma progressão. Uma estrada afastada em 1968, um estacionamento em 1969, um parque com encenação. Depois, um crime em área urbana. Alguns investigadores veem um único autor testando limites e modos de agir. Outros apontam diferenças e dizem que a marca Zodíaco pode ter sido usada para encobrir ações diferentes. Primeira hipótese: um só autor, que variou o método para confundir. Essa linha se apoia em detalhes que só quem esteve nos locais saberia e na repetição do símbolo e das cartas. Segunda hipótese: mais de uma pessoa usando a mesma assinatura de propósito para espalhar medo. Terceira hipótese: um autor principal seguido por imitadores. Nenhuma delas foi confirmada de forma incontestável. Cada uma tem pontos fortes e fracos. Décadas se passaram. Códigos foram resolvidos, outros perderam força, e as teorias mudaram de forma. O que permanece é a pergunta: o que o Zodíaco queria de verdade? Fama, controle, medo? Talvez o nome completo nunca apareça. Talvez a resposta esteja na forma como ele prendeu a nossa curiosidade. Eu quero saber a sua leitura. Qual hipótese faz mais sentido para você? Se você quiser uma segunda parte, só com suspeitos e novas pistas, comenta lá. A sua opinião pode virar o próximo episódio de Mistérios da Meia-Noite.